E o que eu estou dando é aula inaugural, tá certo? Então vamos, em primeiro lugar, esclarecer que eu estou dando a aula inaugural. Essa é a primeira magna que eu sou convidada, mas eu espero não ser muito convidada para dar aulas magnas, porque, sinceramente, ela produz muita angústia. Então eu não estou com vontade de ter essa angústia toda, e o que eu acho que isso é uma aula inaugural, sim, e acho que tem algumas coisas interessantes para compartilhar, né? E assim, a segunda coisa que eu queria dizer é que se eu fosse fazer uma aula pelo By the Book, né, eu começaria falando do Sul Global, depois falaria do que eu entendo por instituições. Eu tenho uma longa tradição de pensamento institucionalista, essa é a minha disciplina, né? E certamente falaria de desenvolvimento econômico. E, sinceramente, eu acho que muitos de vocês aqui eu não traria nada de novo. Então, não é isso que eu vou fazer. Essa minha aula inaugural vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou trazer uma reflexão sobre o tema, né? Sul Global e as questões de desenvolvimento de instituições, em que, na medida em que esse não é o meu tema, justamente a gente ficou um tempo discutindo o tema e eu não tinha tempo de dizer assim, não, meu tema vai ser outro, não esse. Então, bom, era uma questão fait accompli, não tinha jeito, eu tinha que falar deste tema. E aí eu fui buscar, entre as pessoas que colaboram com o nosso, sempre colaboraram com o nosso programa, e fiquei sabendo que o Robert Waite, o professor Robert Waite, do Governing the Market, tem um curso na London School bastante estruturado sobre o tema. Então eu vou, e aí, bom, eu tive acesso, é uma coisa imensa, realmente é um curso, ele que deveria estar dando aula magna. Aí, sem dúvida, seria uma aula magna sobre este tema especialmente. Mas o que eu resolvi fazer foi uma certa parceria, na qual ele é o autor principal, mas eu resolvi trazer coisas que ele estava justamente dando para os seus alunos na London School, que eu achei muito relevante. E a segunda parte, sim, é a minha reflexão. Na verdade, eu acho que todas essas questões são muito importantes, mas eu prezo muito um conceito que também foi compartilhado muito nos nossos cursos pelo Peter Evans, que é o conceito do however. Eu acho que é realmente um conceito teórico. However, para mim, é um conceito teórico. As coisas são assim. Entretanto, há graus de liberdade, e esses graus de liberdade ficam mais interessantes quando você pensa o futuro. Porque o futuro, eu sempre digo, o futuro a Deus pertence? Não, o futuro você pode pensar a respeito. Você pode imaginar, você pode fazer um exercício de se colocar naquele futuro que você deseja. E aí a segunda parte é sobre futuros, mais precisamente sobre como que, sobre visões conceituais, arcabouços, frameworks, arcabouços conceituais para tratar o futuro, que eu acho que podem ser muito úteis e que podem ajudar justamente a repensar tudo isso, que são conhecimentos que estão enraizados. Todos vocês conhecem essas questões. Eu acho que onde a gente pode avançar é justamente nesse pensamento sobre o futuro. E esse pensamento sobre o futuro, ele é muito amplo, no seguinte sentido, e é por isso que é tão importante tratar das bases conceituais, das molduras conceituais do pensamento sobre o futuro. Porque há várias maneiras de se pensar o futuro. Então, e essa nós estamos fazendo justamente no programa multinível de formação e transformação em futuros, essa ideia de trazer as bases conceituais para pensar sobre o futuro. E essas bases conceituais, elas são, em princípio, interdisciplinares, mas elas dependem de um olhar disciplinar. Então, certamente, a gente começa na reflexão sobre o futuro com o letramento de futuros. O letramento de futuro é um exercício, é uma experiência em que você se coloca numa janela, no horizonte, numa janela temporal muito distante, 70 anos, 100 anos, e pensa como que estaria uma determinada configuração nessa janela de futuro. Então, é muito interessante, porque você faz 3 exercícios. O que é o provável, e a gente poderia fazer isso aqui, o que é o provável,
o que é o desejável e aquilo que não é nem provável nem desejável, um cenário alternativo que provavelmente é distópico. E aí, ao elaborar esses 3 cenários, você volta para o presente para pensar justamente como que você pode evitar aqueles aspectos do futuro não desejável, do futuro distópico que você quer evitar e como pensar nos futuros que, como um pouco fazer acontecer, como encaminhar futuros desejáveis. Então eu chamo essa perspectiva do letramento numa perspectiva da antropologia, porque ela trabalha com imagens, ela trabalha com o imaginário. E ela é complementada por um outro curso que se chama Prospectiva Social, no qual você traz a janela de tempo, a janela temporal, para um espaço menor. Então você pensa 5 a 10 anos, 10 a 15, 15 a 20, e constrói uma roda de futuros. E aí, com vários temas, várias dimensões, eu vou, quando eu chegar na segunda parte, devo falar mais sobre isso. Mas isso é a antropologia. Aí você tem uma outra visão que é da economia, que eu vou usar bastante na segunda parte, que é a visão dos cenários. Os cenários são uma outra teoria e uma outra metodologia para pensar os futuros. E essa eu acho muito útil, porque na verdade o que a gente tem que se perguntar quais são as tendências fortes e as incertezas críticas que te permitem chegar nesse mundo que você não sabe muito bem o que é, não é um oráculo, né? É interessante que a discussão de futuros tem várias metáforas, né? Uma é a do oráculo. E não é o oráculo de Delfos que você prevê aquilo que vai acontecer. Todos os oráculos eles são muito interessantes, porque eles não dizem o que vai acontecer. Ele diz coisas que podem acontecer de um lado e de outro. Se você enfrentar a Pérsia, você aniquilará um grande exército. Aí você não sabe se é um exército, se é um ou é outro, né? Então, os oráculos têm essa indefinição que te permitem realmente achar que eles vão acertar, quando na verdade eles não estão dizendo nada. Essa é certamente uma chave, né? E a outra é a chave da utopia, em que é também muito interessante pensar com essa questão, com essa chave da utopia. E ela vai te levar, mas então, nos cenários econômicos, tendo em conta que existem esses, vamos dizer, problemas, percalços, você na verdade vai trabalhar com aquilo que aparece ser tendências fortes, que você pode visualizar, e incertezas críticas, que vocês vão ver na apresentação, que são questões que não estão claras. E aí nós estamos falando na vinda para cá, de por que nós sabemos tanto que nós estamos numa urgência climática, numa emergência climática, todos nós sabemos que estamos à beira de um colapso e não conseguimos resolver a questão da beira do colapso. Então, existe um termo na teoria dos cenários que é o cisne verde. O cisne verde é exatamente isso, não é o cisne preto. O cisne verde é você sabe o que vai acontecer, não sabe exatamente quando, e esta indeterminação, essa incerteza que faz parte do cenário te impede de tomar medidas muito precisas para evitar essas questões, né? Bom, então, nós temos de um lado uma visão da antropologia, que é o letramento, que é fundamental, porque o letramento tira vocês das caixinhas, né? O letramento, ele acaba com qualquer, inclusive com qualquer ideia de incerteza forte, de tendência forte e incerteza crítica. Porque quando você pensa daqui a 70 anos, eu não sei, daqui a 70 anos eu não sei. Então eu vou pensar o que é provável que aconteça, por exemplo, com as instituições de governança global daqui a 70 anos. Elas vão estar desse jeito, as de Bretton Woods, né? Elas vão estar desse jeito, a OMC vai ser exatamente do jeito que é, as regras de governança, a estrutura de governança será essa ou não vai haver mais necessidade de uma instituição de governança global que garanta a paz, porque a paz já vai ter acontecido, ou então não adianta mesmo, porque a guerra se generalizou e aí não tem como resolver num cenário mais distópico. Então, para voltar ao tema, a visão da antropologia, que é a visão do letramento, que coloca essa questão dos cenários
possíveis, os cenários prováveis, desejáveis, e vamos chamar de distópicos, alternativos distópicos, ela é uma das visões. A outra é cenários, que eu vou trabalhar aqui mais do que da antropologia. Depois tem uma visão da biologia, que são os futuros regenerativos, que é tomar a ideia de que os futuros serão muito problemáticos e que você pode pensar numa perspectiva regenerativa, que é a perspectiva da biologia. Você tem uma perspectiva da engenharia, que usa uma quantidade de matemática, de previsões, que é o foresight e forecast, que é muito o que o pessoal da engenharia faz, que é prever com base em uma série de bases de dados e tudo mais, o que seria projetável e o que seria do futuro para o presente e do presente para o futuro, né? E eu acho que essas três, né, a antropologia, a economia, a biologia e a engenharia, dão conta do que eu conheço. Deve ter muitas outras coisas que eu não conheço, mas dão conta, assim, do que eu conheço, né? Então, essa discussão de futuros, ela é muito importante, porque tudo que talvez a gente vai dizer aqui é muito passado. Será que essa sabedoria convencional, eu estou convencida que a sabedoria convencional sobre o caminho para se alcançar o desenvolvimento econômico, ela é ainda muito presente, né? E ela sempre vem à tona, porque, na verdade, ela tem um peso político muito grande. E as chamadas estruturas de governança global estão muito impregnadas dessa ideia da sabedoria convencional e da visão ortodoxa, que é uma visão da economia, para a questão do caminho para se alcançar o desenvolvimento econômico. Então, é basicamente o consenso de Washington, a ideia de que vai existir um ajuste estrutural, são ideias da economia convencional. Por exemplo, essa discussão de que a questão-chave do desenvolvimento é crescer o quanto mais rápido puder, no sentido de, talvez, de uma maneira sustentável, realizar um processo de catching up, um emparelhamento tecnológico e se integrar o mais possível à economia mundial, né? E aí eu acho que essa questão já começa problemática, porque eu acho que na discussão das condições atuais, né, sobretudo da questão climática e tudo mais, como que é possível crescer o mais rápido possível para integrar-se rápido e integralmente à economia global. Então já começa pelo questionamento do que seria essa questão-chave que a economia está apontando, né? E depois, certamente, é incrementar a relação entre comércio e PIB e também entre formação de capital, investimentos e o produto interno bruto, e incentivar, em particular, a industrialização orientada para a exportação. Não é a substituição de importações, é uma industrialização orientada para as exportações e, portanto, uma industrialização que tem como objetivo essa política central para a visão ortodoxa, que é a do livre comércio. O livre comércio é a rainha das políticas. E se o governo incentiva o livre comércio, isso então compensaria o estrago que o governo poderia fazer ao se meter demais na economia, né? Então, esse seria uma espécie de um antídoto. Se você faz com que a economia realmente esteja integrada no comércio internacional, comércios livres e tudo mais. Então, essa frase, ela sintetiza um pouco essa visão jornalista, está ótimo, jornalista, a tradução, né? A nação que abre a sua economia e mantém o papel do governo num mínimo, invariavelmente experimentará um crescimento econômico mais rápido e rendas que vão crescer, né? Aí é o próximo. Por isso que eu quero me Pode falar, professora, eu passo aqui. Tá. Então, essas são as três principais hipóteses, né? Isso é interessante porque na literatura heterodoxa, as causas do desenvolvimento, do nível de desenvolvimento, do menor nível de desenvolvimento, não estão só no próprio país.
elas na verdade estão caracterizadas no sistema mundo. Então, essa é a primeira. As causas do nível de desenvolvimento de um país estão no próprio país, não estão no sistema mundo. Segundo, o motor do crescimento é realmente a competição nos mercados. E o que o governo tem que fazer é garantir que essa competição seja a melhor possível, a mais livre, tem que estimular a competição das suas empresas, das suas indústrias, num cenário de comércio global o mais livre e desimpedido de sanções, de taxas, enfim, é essa a ideia. E, por último, essa economia internacional, então, é um sistema aberto e ele deve ter exatamente oportunidades para todos, né? Então, aí se coloca uma questão fundamental que eu acho que dá conta, muito do que resultou, qual foi o caminho, quer dizer, qual foi o resultado da sabedoria compartilhada, né, da sabedoria convencional em relação ao resultado que os países tiveram, né? Então, se você olhar os últimos 200 anos, isso é uma pergunta que o Robert Waite faz num dos textos, que eu acho assim, que é muito interessante, porque é uma pergunta seminal, uma pergunta que, assim, quais são os países que cruzaram o umbral? Eu gosto muito dessa imagem, o umbral do desenvolvimento. Se você pensar nos últimos 200 anos, quais são esses países que se tornaram desenvolvidos? E aí, então, a primeira conjectura é que precisa saber o que se chama de não ocidentais, né? Então, Rússia, Israel, estaria no conceito de não ocidental. O que você chama de países? Hong Kong, Singapura são países? O que você chama de desenvolvidos? E aí Chile e China não estão nesse ranking. Então, eles são países, mas eles estão desenvolvidos? Não, ainda não totalmente. Então, a pergunta é, nos últimos 200 anos, quantos países não ocidentais se tornaram desenvolvidos? E aí a resposta é que é menos de 10, na verdade são 7, né? E esses 7, na ordem cronológica, seriam o Japão, depois da restauração Meiji, a Rússia, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Israel. Coreia com K. Israel. Então, todos, com C, obviamente, todos, com exceção de Japão e da Rússia, têm populações muito pequenas, então são países muito idiosincráticos nesse sentido. Mas, de fato, se você colocar todos os indicadores, enfim, que você possa pensar para esse conjunto de países, eles, de fato, você poderia dizer que eles cruzaram um umbral, né? E aí você pode se perguntar, mas como é que cruza esse umbral? Que história é essa de cruzar esse umbral? Como é que cruza esse umbral? E aí é tudo muito difícil é muito complicado de responder, seja nas hipóteses convencionais, ortodoxas, sejam nas hipóteses heterodoxas. Porque nas hipóteses heterodoxas há um conjunto de questões que foram até conversadas hoje de manhã, né, na discussão, na conversa que se teve aqui de manhã, que não são levadas em consideração nessa questão, como, por exemplo, a armadilha da renda média, como é que os países superam a armadilha da renda média, como é que existe uma inovação secundária, né, secondary innovation, que é um assunto extremamente relevante quando você pensa na China. E tudo isso, na verdade, não se enquadra, mesmo na literatura heterodoxa, que não vê exatamente, que não, digamos assim, que não repensou, nos termos de hoje, o conceito do catching up. O conceito de catching up que foi elaborado, que foi extremamente relevante, que iluminou numerosos estudos comparativos no mundo inteiro. Eu mesmo participei de uma pesquisa com o Richard Nelson, que todos os países estavam envolvidos, e o catching up era pensado nos países com determinados produtos. Esse mesmo conceito, ele continua, nesse momento, o próprio conceito de desenvolvimento, ele não está sendo profundamente criticado, profundamente repensado
por conta das consequências do preço que a humanidade tem a pagar para ter um crescimento de renda e de produto do jeito que ultrapassaria o umbral do desenvolvimento. Eu depois vou mostrar aqui um índice que é muito interessante e que eu acho que tem em conta todas essas questões, né? Então, nos últimos 200 anos, muito poucos países passaram esse umbral e atingiram um nível de prosperidade desenvolvido, de certo dinamismo. Mas a população não ocidental é aproximadamente 80% da população mundial. Então, você teve um número muito pequeno de países, ou seja, nessa visão tradicional, o que ela entregou do ponto de vista do que aconteceria com esses países desenvolvidos foi muito pouco, né? Aí a próxima. Aí esse gráfico é muito interessante, porque ele é um gráfico da renda média de 7 regiões não ocidentais, como percentagem, então é a renda como percentagem da renda dos desenvolvidos. E aí você vê que é um movimento interessante, porque ele é mais ou menos parecido, né, para todas as regiões. Não sei se vocês estão vendo as regiões, mas é Ásia Central, Pacífico, East Asia, South Asia, a América Latina e o Caribe, que é o cinza, está lá em cima, a África subsaariana, o Middle East e o norte da África, e o South total, que é o vermelhinho, esse vermelhinho vinho, que está ali meio no meio, é o South total. Então, você vê que há um movimento nesse período que vai, vamos dizer, de 86 a 95, período que a gente chama aqui de década perdida, né? É um movimento de recuo, né? De redução dessa renda média em relação à renda dos países desenvolvidos, de todas as regiões. Um pouco aqui, esses de baixo ficaram mais ou menos na mesma, né? Eles têm pouca variação, que são Ásia Central, Pacífico, o marronzinho já é o sul total, o laranja, Middle East, né? Mas os lá de cima, que são o cinza e o amarelo é o Middle East e North Africa, que tem um comportamento muito parecido com a América Latina e o Caribe. E aí você vê que afunda e depois retoma no período que pós-2004, 2005. Então, é um movimento muito consistente. Eu acho que esse gráfico, ele é o GDP, né, per capita das regiões econômicas, regiões geoeconômicas, do sul relativo com o norte. Então, esse é o que está sendo medido. Então, pode passar. Então, há 3 fatos que são muito importantes nesse desempenho. Que é, primeiro, o grande abismo de prosperidade. Em geral, vocês veem que tudo isso, em relação à renda do norte, não ultrapassa no seu melhor momento os 25%. E depois cai para em torno de 20%, e os de lá de baixo estão em torno dos 0 a 10%. Então, é muito pouco em relação à renda dos países ditos desenvolvidos, né? Então, um grande e persistente abismo de prosperidade, que é indicado pela renda média. Houve muito pouco catch-up, então não houve emparelhamento. Eu hoje duvido do que seja emparelhamento. Eu estou muito crítica em relação ao conceito de emparelhamento tecnológico, porque o Marx dizia que os países desenvolvidos mostram aos subdesenvolvidos o espelho do seu próprio caminho, do seu próprio destino. Mas não mostram mais, não mostram mais. Qual é o espelho do próprio destino? Os que conseguiram, como a China, tiveram um caminho completamente reinventado por eles, numa outra trajetória. Então, de fato, não mostra mais nada. E não mostra até porque, para que esses países sejam bem-sucedidos, eles reinventam, num certo sentido,
as próprias tecnologias, né, nesse conceito do Secondary Innovation. Eles vão se especializar naquelas tecnologias em que a dotação de fatores e a sua especialidade é capaz de oferecer uma solução tecnológica própria, uma proposta de valor mais interessante que vai ter um papel, enfim, vai chegar nesse mercado internacional com uma proposta diferente e vai ganhar uma certa projeção. Então, em princípio, quer dizer, não houve muito pouco catch-up desde 70 e um aumento do rendimento médio muito pequeno, muito pouco significativo. Mas há uma queda dramática da extrema pobreza per capita e também um crescimento impressionante na esperança de vida e da população, né? Enfim, e na alfabetização, em vários dos indicadores, que são indicadores mais sociais, se mostraram bastante melhores, sobretudo porque a China fez uma mudança estrutural desse tamanho e o Brasil, naquela época também, naqueles anos, fez uma incorporação das classes mais pobres de um tamanho enorme. Aí, esse gráfico é muito interessante, que é a velocidade do catching up. E aí sim, a gente está falando de catching up. Aí vocês veem a diferença. Esse gráfico é do Angus Maddison, do World Economy, Historical Statistics, da OECD. E aí vocês veem que é de 1950 a 2010. Então, no caso da China, que é esse cinza, não é cinza, é esse meio roxinho aqui que vai encontrar com a Tailândia e a Malásia, tá? Tem um marronzinho, verdinho, e esse não sei que cor que é a China. Estão falando até 2010. Então, olha a diferença que existe entre essa parcela do sul, que é do sul mesmo, que é Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Vietnã e a China, que ainda está nesse processo de crescimento extremamente relevante. Aqui nós estamos falando de renda média per capita, renda real income relative to, é a renda per capita relativa à renda americana, per capita real income relative to US. É uma diferença, um tremendo gap entre esses países aqui que estão no sul e os do norte, que são Taiwan, Hong Kong, Singapura, Japão, que ultrapassaram o umbral, que justamente ultrapassaram o umbral, conseguiram efetivamente realizar essa proeza de se tornar países desenvolvidos e que, enfim, depois eu vou mostrar uma outra coisa que é interessante. Bom, então, o próximo slide deixa esse slide aí, porque pode deixar, porque eu vou falar ele, é isso, ele na verdade explica esse daqui, né? É o gap, quer dizer, a diferença entre os conjuntos de países, né? A China cresceu, o que aconteceu com a renda média chinesa, com a renda real relativa, per capita real income relativa aos Estados Unidos chinesa, foi maior do que qualquer outro país, mais rápido do que qualquer outro país. Mas ainda assim, em 2010, que é onde vai o gráfico, é em torno de 25%, 25%, e isso está muito próximo à Malásia e Tailândia. E a situação mudou hoje completamente, porque hoje o produto chinês medido em PPP, né, em paridade de poder de compra, superou a renda americana desde 2017. A República Popular da China ultrapassou os Estados Unidos da América como maior economia mundial em termos de PIB medido em Purchasing Power. Então, agora o próximo é o seguinte. Então, isso aqui é uma coisa que se chama Legatum Prosperity Index, que eu achei muito interessante trazer, porque ele fala por si mesmo, né? Então, é um índice que considera 16 anos, 117 países, 8 regiões, quase 100% da população global, 3 domínios, 67 elementos, vocês já vão ver o que é elementos, domínios, pilares, 300 indicadores.
São 50 mil pontos discretos anuais, 81 bases de dados e com 105 consultores especializados. Eu vou mostrar o índice, mas antes vou mostrar essa outra figura. Tem como aumentar? Porque eu me lembro que eu estava fazendo isso, eu acho que tem como aumentar, porque olha só. Então vocês ouviram, né? São 3 domínios, 17 pilares, não sei quantos elementos. Tem que falar aqui quantos elementos. 300 são 3 domínios, 12 pilares e 67 elementos. 12 pilares. Esses que estão embaixo dos domínios, isso. Você pode ver. Então, domínios são, porque isso vai aparecer depois nos gráficos, são sociedades inclusivas, economias abertas e empoderamento das pessoas, né? Dos cidadãos, das pessoas. Então, esses são os domínios. Esses domínios vão estar lá medidos no índice, porque é um estudo muito interessante. Eu acho que isso você olha e você vê que é isso, te convence. Você não acha que está errado. Isso não pode ser. Não existe. Você olha e vai ver que é isso mesmo. Aí, esses domínios se transformam em pilares. Um pouco a lógica da roda da fortuna, rodas de futuro, um pouco a lógica da roda de futuro, mas enfim, não vou dar isso. Então os pilares são, no caso de sociedades inclusivas, elas são mais inclusivas se elas têm segurança, safety and security, se elas têm liberdade pessoal, governance, um bom nível, e o capital social. E aí, isso então vai elementos, né? Esse safety e security tem guerra e conflito social, terrorismo, terror e violência política, crimes violentos e a questão da propriedade, property crime, propriedade do crime, enfim, não sei, estranho. Acho que é crime contra a propriedade. Crime contra a propriedade. Então, são esses os elementos que definem esse pilar, né? Aí, o personal freedom, então, agency, freedom and assembly and association, freedom of speech and access to information, e o absence of legal discrimination. Então, veja só, personal freedom está dentro do domínio das sociedades inclusivas e dos pilares, desse pilar de liberdade pessoal. A governance, acho que a gente não precisa passar tanto tempo com isso, vocês vão ter essa coisa e entrem nessa legatum, que está disponível na internet, e é uma coisa de 60 e poucas páginas, e é muito interessante, porque é muito bom. E o que são as economias abertas? O meio ambiente do investimento, as condições para as empresas, a infraestrutura e o acesso ao mercado e a qualidade, né? E a qualidade econômica. Isso se vai para, por exemplo, no caso do investment environment, do ambiente do investimento. Aí tem, claro, os direitos de propriedade, a proteção ao investidor, os mecanismos de enforcement dos contratos, o ecossistema financeiro e as restrições ao investimento internacional, quer dizer, a não restrição no caso, o open economy, né? E aí o empowered people, eu estou, digamos assim, demorando nessa explicação desse quadro, porque o Brasil é muito curioso, vocês vão ver mais nas próximas duas, o Brasil é muito curioso, porque ele se sai bem em algumas coisas e sai mal em várias outras. Ele está numa situação assim, meio média para baixo, quer dizer, ele está melhor do que a média. Mas é curioso porque ele se sai bem em alguns desses indicadores, desses pilares, e claro que são medidos por esses elementos, e muito mal em outros. Mas ele não sai totalmente horrível na fita, não. Ele tem uma graça, né? E aí, o Empowerment People, você tem as condições de vida, saúde, educação e o meio ambiente. Então, é bem saúde, educação, meio ambiente, que são as políticas sociais, na verdade. E são políticas sociais que, no caso do Brasil, são universais.
Então, você tem políticas sociais que não têm a melhor qualidade possível, mas com a grande vantagem em relação a muitos outros países de que essas políticas são efetivamente universais, o que é uma enorme diferença. Então, isso deveria ser a plataforma do G20 de transformar todas essas políticas em políticas universais, né? Isso eu acho que seria a grande jogada. E no próximo, vocês não vão ver muito, mas talvez você pudesse aumentar, vamos dizer, ali onde tem Japão, Austrália, Japão e Singapura, que é onde tem quanto mais verde, melhor, né? Óbvio, quanto mais verde, melhor. É isso, exatamente. Aí você tem saiu. O primeiro 107 é Singapura. Então, Singapura, ela está na 7ª posição em Safety and Security, e ela, na posição geral, ela é assim, ó. Em 2013, o ranking de Singapura era 18. Em 22 foi para 17, e em 23 repetiu 17. Ela está no 7º lugar em Security, mas está no 107 em Personal Freedom. E lá em Natural Environment, ela está em 87. Tá? Interessante essa coisa, porque... E, por exemplo, o Japão está verde em tudo, mas, assim, 5º, 27, 17, 141 em Social Capital. Está no índice 141, que é medido por aqueles elementos. Não é uma medida... Eu acho muito legal isso, porque ele realmente faz um retrato comprehensive, um retrato assim, muito intensivo, assim, muito completo de quais são os indicadores e de como é que você vê. O United Kingdom já tem uma situação, eu nem tinha visto o United Kingdom, vou até olhar aqui. O United Kingdom tem uma situação assim, de que ele está no 21, 17, 15, 15, 10, 12, 15, então... E tem um índice que ele está em 34, que é Health. Devia ser maior, né? 22. E os Estados Unidos têm um índice de Safety and Security 69, que é um índice brasileiro, eu acho, 69, e 69 também em Health. Então, olha, é interessante você ver. Então, a partir da Hungria, Croácia, não sei o que, amarelou, né? Panorama amarelou. Agora vai para o... Aí o panorama amarelou. Olha lá. Tá. Aí no próximo está o Brasil. Aí o Brasil está no Legatum Prosperity Index. Aí, Brasil. Então o Brasil está com Albânia, Tailândia, Indonésia, está mais ou menos. Porque o Brasil está na posição... Você tem que botar para a esquerda, eu acho, porque o Brasil, ele estava na posição 54 em 2013. Atenção, 2013 nos diz alguma coisa. Ele depois vai para a posição 65 e em 23, 66. Ele ainda não recuperou. Então, o pior índice dele, os dois piores, né, são Safety and Security. Mas a gente aposta nisso, né? Ninguém tem dúvida disso. Safety and Security está em 119, em Enterprise Conditions ele está em 120. Também acho que é razoável supor que isso seja verdade, né? Mas, veja só, em Social Capital ele está em 35. Em Living Conditions ele está em 57, abaixo da sua classificação geral. E em Natural Environment, ele está em 18. Então, olha que situação peculiar a do Brasil, né? Então, o Brasil tem 119, a posição dele é 119 no Safety and Security, é isso? 119, 67 em Personal Freedom, não está tão ruim, está na média dele. 86 em Governance, amarelou bastante. 35 em capital social, esverdeou, 77 em Investment Environment, eu também acho que deve ser por aí, em 120 no Enterprise Conditions, 87 na Infrastructure, 81, depois 57 em condições de vida.
e 18 em National Environment. Então, não sei, vocês querem falar alguma coisa, comentar esse quadro? Não precisa deixar eu falar o tempo todo, não. Pode interromper, que eu não acho bom. Eu gosto. Mas eu acho que esse Legaton Prosperity Index é muito, muito interessante, porque ele dá uma visão do todo, né? Eu acho que ele dá uma visão do todo, uma visão em que realmente, se a gente queria saber dos países do Sul, né, como é que você vai definir esses países, qual é a situação deles, eu acho que esse quadro fala muito, diz muita coisa, porque ele tem por trás todos esses... Uma questão que me ocorre aqui dentro desse quadro é que, por mais que ele seja um quadro bem compreensivo, com muitos elementos, ele ainda representa um modelo societal do Norte e ainda representa ideologicamente uma busca por esse modelo societal do Norte, né? Ou seja, quando se vê liberdade pessoal, né? Essa noção disso é uma noção, né, eurocêntrica, né? De liberdade pessoal. Totalmente. Então, isso aí. enquanto que a gente ainda tem que se apegar, né, a essas buscas desse catching up em relação a esse elemento, né, europeu. Alguém quer pegar essa bola? Tem várias coisas a dizer, mas eu acho bom vocês falarem também. Não, eu acho que eu tinha Essa pensado questão é muito boa. nesse gancho do Rogério, e me lembrando de Singapura, né? Singapura tem o mesmo partido político desde a sua independência em 1966. No entanto, quando a gente pega as variáveis de confiança institucional em Singapura, confiança no parlamento, nas forças armadas, na polícia, etc., são muito mais altas. É a mesma coisa na China. E na China também. Na China também. E tem um canadense... Qual é o conceito de democracia? Eu queria dizer, e tem um canadense, chama Daniel A. Bell, igual o Daniel Bell, mas é mais jovem, né? E esse canadense discute a democracia com as suas peculiaridades chinesas. Então, eu acho que só nessa, né, que é um problema que esse tipo de... Tem muitas medidas, tal, só que alguma é que nem a questão da corrupção, né? Transparência internacional. O conceito de corrupção, por exemplo, ter esse interlocking entre empresas, na visão do capitalismo liberal, isso é corrupção. Bom, os asiáticos... O que é, assim, vocês lembram do livro do Peter Evans, né, Embedded Autonomy, né? Autonomia e parceria, em que essa era uma chave de entendimento de por que foi possível um crescimento tão rápido do Brasil naquele momento, né, por conta das relações entre o empresariado e o governo. Se você fosse tomar isso como pecaminoso, como seria hoje, talvez, né, você não teria de maneira nenhuma um crescimento daquele. Eu acho que na China é mais importante isso, é mais chocante. E assim, eu já fui à China muitas vezes, porque nós temos duas atividades com a China. Vou até aproveitar para fazer propaganda. A primeira é o Executive Seminar, que é um seminário para executivos ou gente do setor público, sobretudo, que querem entender a China. É o Executive Seminar, esse acontece em setembro. E o outro é o Innovation Dialogue, que vai acontecer no Brasil. O Innovation Dialogue é no Brasil e esse vai acontecer entre os dias 8 e 11 de abril. E, enfim, certamente vai estar aberto no YouTube, vocês vão poder... Não, abril agora. Vai ser no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro e enfim, está muito bem estruturado, os chineses vêm, mas eu vou falar justamente desses chineses que vêm. Os chineses que vêm são os chineses da CASTED. A CASTED é a instituição que faz prospectiva tecnológica, está totalmente no futuro. O que a CASTED faz? A CASTED, não sei se eu já falei isso aqui, porque eu falo o tempo todo sobre isso, não falei aqui, não. Então acho que talvez tenha falado com Moisés. A CASTED faz prospectiva tecnológica. Eles pegam quais são as tecnologias de ponta,
e estuda isso nos países que estão mais à frente, na fronteira desse conhecimento. E isso é um trabalho de 2.000 pessoas. A Castre tem 2.000 funcionários fazendo só isso o tempo todo. Aí eles determinam quais são as mais promissoras e elaboram o plano de ciência e tecnologia da China, que é os planos quinquenais. O de ciência e tecnologia é elaborado na Castre. E a Castre é um think tank do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós chamamos de inovação. Ciência e Tecnologia, o MOUS. Aí, uma vez elaborado, o que eles fazem? Isso desce para a base do partido, que vai discutir o plano de ciência e tecnologia, que vai estar no quinto plano quinquenal. Aí essas coisas todas sobem. A Castre é uma instituição intermediária, um bom exemplo de instituições de desenvolvimento, é um ótimo exemplo de instituições. Então, ela primeiro elabora, com base nesse foresight, nesse acompanhamento que é sistemático, aí vai lá para as bases, volta, bases e associações comerciais, enfim, associações de professores, vai para toda parte. Onde tem Partido Comunista, chega lá o negócio. E aí sobe, e aí o Partido Comunista vai discutir isso no Congresso do Partido Comunista e virou plano e baixa, centralismo democrático, baixa tudo, então virou plano. Então, esse processo é muito democrático. Eu não estou falando das liberdades individuais. Eu estou falando do processo de decision making, o policy decision making, quer dizer, o processo de tomada de decisão política em relação a questões muito importantes, que são questões que são discutidas pelo Partido Comunista Chinês, recentemente. Então, esse processo, do ponto de vista da ciência e tecnologia, sem dúvida, isso eu posso afirmar, porque estudei muito o processo brasileiro, é muito mais democrático que o brasileiro. O que é o brasileiro? O brasileiro, você tem uma representação, sim, mas no final das contas, quem elabora o plano de ciência e tecnologia é um conjunto muito limitado de instituições públicas que pensam a ciência e tecnologia, né? Hoje o CGE é o organizador disso, a governance disso está muito melhor. Na época que eu comparei eu comparei Brasil, Argentina e China. Então ficava clara a diferença porque, primeiro, era um processo em que a tomada de decisão não se dava no Brasil, naquele momento, tinha um negócio chamado sala de inovação. Era na sala de inovação que as decisões eram tomadas. Então, eram poucos que participavam desse processo de decisão. E, claro, o povo votou naquele presidente, o presidente tem toda a legitimidade para elaborar tudo aquilo e, provavelmente, aquilo é submetido a uma certa coalizão de interesses, né? Porque senão nada é efetivamente implementado, mas, enfim, aquilo ali tem um processo que não se poderia dizer que é democrático, é tecnocrático, não é democrático. Em compensação, todas as vezes que eu vou para a China e que saio da China, eu acho que eu devia dizer isso em off, mas é verdade, sim. É que eu acho que realmente tem coisas do acesso da China a determinadas questões, por exemplo, internet, o Gmail, que são muito dificultadas. Então, você sente um peso de uma certa restrição de liberdade. Então, tem um balanço entre as questões mais individuais, que eu acho que para os chineses tem pouca importância, pelo que eu percebo, mas os processos de tomada de decisão mais importantes, que têm a ver com os planos de desenvolvimento, são mais democráticos. Aí vamos passar para o próximo. Vira no normal. É a arquitetura, já está terminando essa parte. Bom, então, essa arquitetura e forças hierárquicas no nível da economia mundial, exatamente, eu acho que vocês aqui poderiam falar disso melhor do que eu, no sentido de que
a arquitetura, essa governança das instituições globais, ela está elaborada desde, sei lá, Bretton Woods, ela mudou pouco, e eu sinto assim, que hoje não é de hoje, desde que se instituiu o G20, quer dizer, 2009, e nas sucessivas reuniões do G20, há um grande consenso em relação à necessidade de mudança das instituições de governança global, porque elas têm regras que são realmente feitas pelos países dominantes, especialmente os Estados Unidos, né, poder de veto, de estabelecimento de regras, e elas, de fato, são sistemas de regras que favorecem a hegemonia e esses países, né? Pela primeira vez, esse sistema de regras está sendo, em certo sentido, contestado pela China, que está usando as próprias regras do jogo. Eles não estão fora das regras do jogo, mas eles começam, então, a desafiar esse domínio hierárquico dos países nas várias instituições de governança global, e, evidentemente, que a pressão pela mudança dessas regras tem a ver com a necessidade de reconsiderar, de recompor seu poder decisório, né? Bom, aí um outro item que eu acho que é o penúltimo que eu vou tratar aqui é o retorno do Estado intervencionista da política industrial, que é o próximo slide. O retorno do Estado intervencionista da política industrial e estratégia industrial. Então, o que a gente sente no momento é que, de fato, enquanto que lá atrás, no que se achava que o Estado não podia intervir por razões, enfim, de que o principal era o livre mercado, o principal era o comércio internacional livre, pujante, era a integração da economia nesse sistema mundial, realmente hoje isso está em questão. Então, é um retorno de um Estado intervencionista, sim, de uma política industrial, ou mais ainda de uma estratégia industrial que é legitimizada por uma série de novos consensos, inclusive essa ideia do Policy Oriented Mission, né, da ideia de que políticas orientadas por missões, que vem sendo trazido pela Mariana Mazzucato, né? Então, realmente, o fato de que nós tivemos uma pandemia, o fato de que a ascensão da China está aí firme e forte, que existe um problema climático, de mudança climática, existe um problema de mudança na questão da energia, né, das questões de energia mundial, de fato, você tem uma pressão por um Estado mais intervencionista e, sobretudo, para o ressurgimento das estratégias industriais, né? E isso é extremamente interessante. Então, esse é o último slide, para eu passar para os futuros, que nos futuros eu me sinto bem mais confortável, senão eu tenho que passar mais dois. As barreiras internas do desenvolvimento, que são, basicamente, a baixa capacidade estatal e as estratégias industriais mal direcionadas, e pode passar logo o próximo, que são as dimensões da capacidade estatal. E aí eu acho interessante que se tome um pouco nota, se saiba, que essas dimensões da capacidade estatal, que é um pouco diferente da maneira como o INCT-PEPED trata as questões de capacidade estatal, né? A gente trata num sentido mais amplo de capacidade de implementar políticas, né? Então, claro que capacidade de implementar políticas depende da capacidade fiscal, né? Depende da capacidade legal, da qualidade, da capacidade coletiva, de todos esses critérios que podem ser medidos, que têm, digamos, indicadores que podem medir como que essas capacidades estão se manifestando. Mas, de fato, o que interessa é essa capacidade de implementar políticas. E essa capacidade, quando você vê numa perspectiva comparativa, como foi o primeiro estudo que a gente fez com o IPEA, capacidades estatais em países emergentes, tudo isso que o INCT produziu, o INCT de Políticas Públicas, está no site. Todos os livros, todas as publicações estão lá. Então, essas dimensões estão elaboradas ali, estão checadas, os estudos comparativos. Nesse caso, a gente comparou os BRICS, quer dizer, fez um estudo comparativo entre Brasil, China, África do Sul, Rússia e Índia.
mas usou também a Argentina como um contraponto latino-americano. E esse estudo é muito interessante porque ele revela diferenças e convergências também muito importantes do ponto de vista das capacidades estatais. E, finalmente, essa é, sem dúvida, a última, que é essa correlação importante que no Pillars of Prosperity, o Life Satisfactions no Pillars of Prosperity mostra, é o próximo, é só esse último e a gente termina essa parte aqui, que é a ideia de que há uma correlação positiva entre o tipo de Estado, fraco redistributivo, com interesse comum, e com o índice de satisfação dos cidadãos. Então, isso é muito impressionante, né? Estados redistributivos, estados com interesse comum e estados fracos. E os resultados na Life Satisfaction, em 2016, mostram uma correlação muito importante. Bom, no final, eu indico uma bibliografia, depois isso pode ser... Não, mas não vai para isso, não. Acho que nós vamos para... Mas hipóteses não, porque eu acho que são barreira. Esses são os exemplos de entendimentos convencionais, literatura heterodoxa e tudo mais. Então, aí acabou. E aí nós vamos para o segundo, que eu acho mais interessante. Por que eu acho mais interessante? Porque eu estou convencido que tanto o entendimento tradicional quanto os entendimentos heterodoxos dessa discussão do sul global, do desenvolvimento, das instituições, ele é importante, ele tem o seu papel, mas pode ser que tudo isso esteja mudando. Esteja mudando porque nós estamos numa situação de inflexão muito importante de futuros, né? Uma inflexão que é notável. E isso tem a ver com o que vivemos nesse momento atual. Nós passamos pela pandemia, nós passamos por um processo de desmonte de políticas públicas nos 4 anos anteriores do governo Bolsonaro e passamos por uma mudança tecnológica rápida em muitos setores. Então, na verdade, aquilo que nós considerávamos capacidades estatais, ou seja, capacidade de efetivamente implementar políticas, precisa ser repensada, porque você precisa de novas capacidades. Não só o horizonte tecnológico mudou, como os grandes eventos, né, dos últimos anos implicaram em que o Estado precisa ter novas capacidades e isso então vai mudar inteiramente o que esse Estado precisa fazer imediatamente. Foi você que mostrou o livro do Cattell? Não, foi ontem, né? Foi uma outra coisa. Esse livro do Cattell em relação, em direção ao Estado inovador, por que a burocracia é necessária. Bom, então, o que nós queremos fazer aqui, possa o anterior, porque o anterior ele é isso, né? Então, essa questão de responder essa pergunta, que novas capacidades estatais são necessárias para implementar uma agenda de futuro no Brasil e em outros países do sul global, ele precisa de um framework, precisa de ter claramente um framework teórico conceitual que permita pensar para responder essas perguntas. E nessa busca desse framework, que eu acho que o framework é uma coisa muito relevante, eu me deparei com essas 3 possibilidades, com essas 3, digamos assim, linhas teóricas. A primeira é a literatura de cenários, como eu falei no início, né? Tendências fortes e certezas críticas. Então, isso é muito importante, porque você precisa mapear quais são os desafios que esse Estado, que terá que implementar políticas e que, portanto, terá que ter capacidades estatais renovadas, precisa saber o que ele vai enfrentar. Segundo, ele precisa de capacitações dinâmicas e capacidades estatais, para além do Estado neoweberiano, em direção ao Estado inovador. Isso é interessante porque esse conceito de capacitações dinâmicas, não sei quantos de vocês estudaram isso, que é um conceito do TIS,
que é da literatura. Ninguém aqui. Pois é, que é da literatura, schumpeteriana, né, evolucionária. E esse conceito é muito importante. Ele foi pensado para a empresa privada, mas eu acho ele mais relevante ainda quando você pensa no Estado, né? O que são capacitações dinâmicas e capacidades que vão além. E, finalmente, a discussão de transições profundas, que é um outro elemento importante da análise, que é ter em conta que estamos vivendo transições profundas, que não é possível não implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa é a bússola. Então, não existe a menor possibilidade de se falar em desenvolvimento, passar um umbral, ou seja lá o que for, com aquilo que a gente pensava antes. Porque isso depende, é uma direção inevitável, um caminho obrigatório, e é uma bússola para as mudanças sociotécnicas. E aí, então, a gente precisa de molduras conceituais. O que então são molduras conceituais? É uma estrutura analítica. Eu acho que vocês, eu não preciso me alongar sobre uma estrutura analítica que realmente me permita visualizar a complexidade dessas ideias, né? É uma maneira de considerar quais são os elementos da análise que eu preciso ter em conta para pensar nas novas capacidades estatais que os países terão que desenvolver, dado que tudo isso aconteceu. Principalmente no caso dos nossos países, e aí seria interessante comparar outros, né? A próxima etapa da pesquisa eu acho que é comparar outros, esses países que sofreram um desmonte de políticas públicas, que só não acabaram com as políticas públicas porque houve uma resistência burocrática extremamente relevante que foi possível estudar também nessa última pesquisa. Então, molduras conceituais a gente precisa. A primeira é a questão dos cenários. Pode passar para o próximo. É a questão dos cenários, né? Então, como eu já falei, na verdade, disso, né? Cenários é uma das possibilidades. Porque o letramento, os cenários, ele é muito interessante porque ele, claro, é uma arte, requer esforço técnico, tem toda uma metodologia de pensar em cenários, tem essa discussão do oráculo de Delfos, em que medida são utopias, em que medida... Isso é muito interessante, é rico. Mas os cenários, eles, em relação ao letramento em futuros, ele tem uma grande desvantagem, que na verdade são os cisnes verdes. Porque você sabe tudo aquilo que eu vou tratar aqui em cenários são consensos estruturados. Nós temos os consensos estruturados, nós já sabemos quais são as tendências fortes. Talvez seja interessante explicitar essa questão das tendências fortes e das incertezas críticas, e às vezes a gente fica em dúvida, vem cá, mas a incerteza crítica, ela está tão presente, será que ela não virou tendência forte? Vocês vão ver. Eu estava relendo a aula, né? Eu falei assim, não, mas isso aqui não é mais incerteza crítica. Isso aqui agora é uma tendência forte. E é exatamente essa a ideia do cisne verde. Você sabe o que vai acontecer, aquilo está no seu horizonte. Só que você não sabe quando, não sabe qual a extensão que aquilo vai acontecer e, portanto, você não está preparado para realmente uma capacitação que te permita resolver aquela questão. E mais adiante, então, você vai ver as capacitações dinâmicas, né? A capacitação dinâmica, ela está ligada a isso, pode passar. A capacitação está ligada a isso porque é uma capacidade de permanentemente olhar para esses cenários e ver o que está acontecendo. Isso aqui é capacitação dinâmica, a capacidade permanente de sentir, avaliar e de prever aquilo que está acontecendo. Então, quais são as tendências fortes? As tendências fortes, a primeira, sem dúvida, é as mudanças climáticas. E aí não tem jeito, isso também está ligado ao Deep Transition, né? Não tem jeito, elas são os objetivos do desenvolvimento sustentável e quais são as incertezas críticas. Então, cada um dos elementos que estão ali considerados são incertos. Você não sabe efetivamente se as emissões serão reduzidas ou mitigadas, se as temperaturas realmente serão tão ascendentes, vai haver elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos. É aqui que eu digo que é a coisa do cisne verde, né? Aquilo ali você já sabe que não é mais incerto coisa nenhuma.
Não tem mais incerteza em relação aos eventos climáticos extremos. Eles viraram tendência forte. Não são mais uma incerteza crítica. Vivemos um calor demoníaco nos dias atuais, que a Europa e os passaram por isso agora no verão passado, nós estamos passando agora. Então, esses eventos climáticos extremos, que eram incertezas críticas, você sabe se vai ter, não vai ter, se vai ser tão forte, não, já é. Então, na verdade, há uma migração de incertezas críticas para tendências fortes, tendências demográficas. Aí você tem um decréscimo populacional, tem uma maior migração. Esse decréscimo populacional é muito importante, porque a China vai ser, a Índia vai superar a China em breve, em termos de população. A China está decaindo, que tem impactos imensos, positivos, sobre o seu desenvolvimento, e a Índia está subindo que nem espiral. A população está crescendo imensamente. Isso tem várias implicações. Tem implicações sobre o Brasil, que é também um dos países em que o declínio populacional está evidente. É uma tendência forte, né? O envelhecimento da população, o aumento da importância da África e da Índia, né? A participação dos latinos, enfim, tudo isso impacta as relações entre o campo e a cidade, enfim, redistribui muitas coisas. E aí as incertezas críticas é porque essas mudanças populacionais mudam as políticas sociais de maneira radical. Por exemplo, as políticas de educação e saúde, que são totalmente impactadas pela dinâmica populacional, especialmente na questão, sobretudo de educação e saúde, né? Vamos construir muito mais escolas, nós temos uma taxa de declínio populacional muito grande. Bom, mas em compensação a saúde precisa cada vez mais de médicos e de equipamentos e tudo mais, porque as tendências demográficas mostram isso claramente. Então, de novo, as incertezas críticas, elas, na verdade, não é que elas sejam tendências fortes, como é no caso anterior, né, das mudanças climáticas. Não é tão assim, mas é quase assim, porque é quase assim. E aí, nesse caso, é muito interessante pensar o futuro disso, essa janela de tempo lá na frente. Como é que vai ser isso daqui a 50 anos? Nós vamos ter o quê se daqui a 50 anos, nessa tendência forte de redução populacional, por exemplo, no Brasil? Como é que isso vai acontecer? O que isso vai implicar na qualidade dos serviços de saúde e educação que provavelmente nós temos? Então, isso muda bastante a configuração. Não quer dizer que, neste momento, as políticas públicas universais de saúde e educação não precisam melhorar a qualidade do serviço que ele oferece, precisa muito. Mas isso não quer dizer que lá na frente a gente pode ver, num cenário desejável, que tudo isso vai melhorar muito, porque vai contar com um impacto muito grande das tendências demográficas. Pode continuar. Tá, geopolíticas, não vou me estender, a instabilidade econômica e financeira dos globais, né? Isso depois vocês têm acesso, pode passar. E as tendências tecnológicas. Então, as tendências tecnológicas, eu acho que aqui é interessante, né? Porque, de fato, a inteligência artificial muda tudo, ela tem um impacto enorme. E a questão também da transição energética, que tem a ver com as questões climáticas, mas elas mudam em profundidade por isso que eu acho que o foresight, sobretudo esse evento que vai acontecer em abril, é tão importante, porque eu acho que redefine, você tem a inteligência artificial, as energias renováveis, os avanços da fronteira da medicina e da biologia são inacreditáveis. O grupo que vai discutir saúde nesse evento é um grupo formado de médicos que estão todos trabalhando com medicina de precisão. Doenças raras estão mapeadas. A prevenção de doenças raras vai atingir um ponto inacreditável. O mapeamento genético, a questão do exoma, tudo isso vai permitir um tratamento de doenças como câncer e tudo mais, muito grande. Num dos cenários que a gente fez a gente fez um cenário, como é que vai ser a medicina do futuro daqui a 70 anos? As doenças, por exemplo,
podem ser todas eliminadas. Como é que a pessoa vai morrer? Essa é a questão assim, como é que a pessoa decide que ela vai morrer? Porque, em princípio, ela não tem mais doença, ela tem que... Como é que você... Né? Então, um exercício de como é que vai estar a medicina daqui a 70 anos é pensar exatamente isso. Se as doenças vão desaparecer, porque é possível que as doenças desapareçam todas, dado o avanço nessas direções, né? Avanço da genômica, proteinômica, metabolômica, da bioeconomia, para as atividades da Amazônia, medicina preventiva, redução de incidência de doenças genéticas raras e graves. Enfim, é claro que isso aí tem incertezas críticas, mas o importante é essa última questão. Tendências fortes em incertezas críticas exigem novas capacidades e capacitações estatais para reconhecê-las, considerá-las, hierarquizá-las, selecionar forças motrizes para enfrentar esse conjunto de questões, né, de tendências. Bom, aí vamos passar, então, para capacitações dinâmicas. E acho que isso tem a ver com a literatura que nós estudamos em ciência política, que é a questão da literatura weberiana, né? Então, você tem um ressurgimento das políticas orientadas por missões, e aí eu vejo esse renascimento como uma possibilidade extremamente relevante de organizar não o pensamento, de organizar os resultados. Vocês já vão entender por que eu estou falando. Os resultados dos grandes eventos internacionais. O que está acontecendo com o G20, sobretudo com o T20, que eu acompanho mais de perto, porque estou nesse secretariado nacional do Comitê Consultivo Nacional. O que acontece? Você tem uma produção enorme de policy briefs, enorme, uma produção assim que é surpreendente. E isso vai ser sistematizado e vai se chegar a uma grande síntese, que se chama resumê. E esse resumê, então, em junho vai estar pronto. São 6 forças-tarefas, são forças-tarefas muito interessantes, cada uma tem 6 temas. Enfim, isso vai ter um impacto muito grande. Mas e daí? O que se faz com esse conjunto de recomendações? Então, a grande discussão nesse momento é o call for action. Traduzir essas recomendações em recomendações concretas. O call for action. E o call for action tem necessariamente um nível subregional para ser implementado. É o burocrata da esquina, enfim, coisas que a gente estuda nos nossos cursos de ciência política, né? Então, é assim, essas recomendações precisam estar traduzidas em uma série de call for action, medidas concretas, para que sejam efetivamente implementadas, discutidas no plano subregional e encontrar qual é a coalizão de interesses que vai efetivamente implementá-las. Porque também não adianta nada você ter um conjunto de medidas maravilhosas, olhar para o futuro, ver esse futuro desejado, não, vamos fazer isso aqui. Não tem uma coalizão de apoio que seja capaz de implementar. Mas eu acho que mais do que isso, é que se você não traduz esse conjunto de considerações enfim, do que sai da reflexão, você não traduz em políticas orientadas por missão, você também não vai conseguir, porque elas são muito dispersas. Não, ainda não, porque ainda não. Tem umas questões que precisam. Então, o que Então, você tinha uma noção weberiana de capacidade, que falava de autonomia, legitimidade, habilidades e capacidade de implementar política, e uma alternativa schumpeteriana, que era trazer para as agências governamentais inovações políticas através de capacidades gerenciais suficientes que ampliam o escopo e o alcance da ação governamental. Então, de um lado, a noção weberiana de capacidades e, de outro lado, a alternativa schumpeteriana da necessidade de um Estado inovador. Mas como é que esse Estado inovador, como é que o Estado pode se tornar inovador? E aí que entra a perspectiva das capacitações dinâmicas, que é sentir, avaliar e reconfigurar-se face às mudanças do meio ambiente. E aí, quando você está estudando
as capacitações dinâmicas no plano da empresa, a literatura que está por trás é essa literatura em que as empresas têm capacidades, elas têm recursos. É uma literatura de origem penrosiana, né? As empresas têm recursos que é aquilo que as define. Elas são uma coleção de recursos. O Estado e as agências governamentais também são uma coleção única de recursos, que é dado pelo conjunto de pessoas que estão naquela... E essa coleção única de recursos estabelece formas de agir, que são as rotinas, né? Mas existe uma rotina que é completamente diferente, que é a rotina de ver o futuro e mudar, que é a rotina de busca e seleção de novas oportunidades. Então, é essa capacidade de permanentemente buscar novas capacidades que faz com que define o que é a capacitação dinâmica. A capacitação dinâmica é uma capacidade permanente de se transformar. E, portanto, ela insere no DNA da organização, no caso, a organização governamental, ela insere no DNA a capacidade de mudar, de readaptar-se, de ver onde está a mudança e, portanto, de reposicionar-se do ponto de vista das suas capacidades para implementar as mudanças. Então, capacitação dinâmica é um conceito importantíssimo. Então, aquelas rotinas organizacionais viram uma meta-rotina organizacional, que é a rotina de poder mudar o tempo todo, de fazer um esforço de selecionar quais são as novas soluções e que vão trazer uma nova realidade para a política pública. Agora, vai esbarrar certamente nessa questão da coalizão política de suporte. Porque, dando um exemplo muito claro, quando a gente está pensando no T20 sobre a necessidade de fazer o Call for Action, aí você vai para São Paulo e o governador Tarcísio tem todo o apoio das empresas, tá certo? Ele não tem grandes opositores políticos, tem o apoio, né? E, portanto, ele tem uma coalizão política capaz de viabilizar o que seriam essas ações concretas no plano subregional, ali nos municípios, enfim, nas regiões e nas cidades, nos municípios, né? Ele tem essa capacidade, porque ele tem a coalizão política necessária e tem o apoio financeiro, né? Então, isso é uma coisa, enfim, muito importante. Essa capacidade tem que estar realmente introjetada. E é por isso que esse Estado weberiano é capaz de se transformar num Estado inovador, que ele está permanentemente buscando as oportunidades que surgem no ambiente em que ele está inserido, né? Então, é uma síntese entre a tradição spieteriana e a tradição weberiana, considerar os feedbacks sociais e políticos, né? Check and balances, elementos da seleção do ambiente. E esses drives da mudança, realmente, por isso é que quando a gente organizou o Innovation Dialogue, insistia muito que não é o innovation, é tecnologia sim, mas é desenvolvimento, porque é um conjunto de drivers que são societais e que o Brasil tem capacidade de, inclusive, ensinar a China, especialmente nas questões de saúde e de educação. Por mais complicados que seja a nossa saúde e educação, a nossa saúde e educação é universal. E não é no nível do município lá, do distrito, como é no caso chinês. E ela é eficiente, ela é eficaz, tem lugares de excelência, ela tem, enfim, ela é muito capaz de implementar soluções universais, né? Tá, então chegamos à última questão aqui, que são as transições profundas. Já falei muito tempo? Não. Tá bom. São as transições profundas. Então, o que é isso? É um grupo de uma rede de pesquisa muito interessante,
se chama Deep Transitions, que começou na Universidade de Sussex também, mas também na Holanda. E o principal coordenador da rede é um holandês. E Desculpa. é o Schott, John Schott. S-C-H-O-T, Schott, eu acho que tem CT, Schott, eu te digo exatamente. Mas você coloca Deep Transition, você vai entrar no site, e aí todos os documentos do Deep Transition estão lá. Deep Transitions. E o que é isso? É exatamente essa, e eu acho que é muito eficaz a visão do Deep Transition. Olha só, nós estamos numa situação de transições profundas. Isso já aconteceu no passado. No século XX, enfim, no século XIX, tivemos uma transição, século XX, tivemos uma transição profunda, que ele chama a primeira transição profunda, e agora nós estamos diante de outra, em que o imperativo é efetivamente a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Então não tem como fazer qualquer tipo de desenvolvimento, seja no sul global, seja no norte, seja onde for, que não tenha em conta os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa é a questão. Então, eles partem de uma base que é schumpeteriana, evolucionária e tudo mais, de que você tem regras sociotécnicas, você tem instituições que precisam ser mudadas, né? E você tem o conceito de transições. E claro que você precisa de governança e regulação, né? Então, é interessante assim, porque o grande problema da visão schumpeteriana, que agora não é mais o grande problema, porque todo mundo já apontou para isso está em profunda mudança, é ter em conta só as condições técnicas e menos as sociotécnicas. Então, o enquadramento schumpeteriano passou a incorporar a política, a cultura, os ambientes de seleção e os interesses em jogo, as coalizões de poder. E a política passa a ser um elemento central no institucionalismo da ciência política. Então, a ideia é essa. Tem um custo. Aliás, a última aula da Aspasa, que vocês vão depois ver no YouTube, é interessantíssimo, porque ela faz uma aula sobre Fausto e como Fausto entrega a alma ao diabo, né? Então, o Fausto quer ter tudo aquilo que ele deseja. Ele quer ter riqueza, ele quer ter sexo, ele quer ter amor, ele quer ter tudo. E então, em troca disso, ele, num determinado momento que ele estiver saciado de todas essas querências, de todos esses desejos, o diabo então pode levá-lo. E aí o que vai acontecendo é que cada vez que ele estabelece um dos seus desejos, existem custos. Vai matar uma pessoa, enfim, existem custos que são os custos do desenvolvimento sustentável, quando os países querem apenas crescer indefinidamente, sem ter em conta uma série de compromissos que eles estabelecem com as gerações futuras. Então ela nem insistiu tanto na questão da sustentabilidade, mas era óbvio, colocar ali a questão do Fausto, né, o problema faustiano, né, de você dá alma ao diabo para crescer, para ter tudo aquilo que você quer, mas tem um custo enorme. E esse custo, de alguma maneira, vai ser pago. Então, é muito estimulante pensar em todas essas questões, né? Dentro dessa discussão dos Deep Transitions, isso que é muito interessante. O Deep Transitions começa assegurando que eles vão ser capazes de pensar e implementar as suas propostas. Então, eles convocam, antes de pensar qualquer coisa, eles convocam os empresários, que eles chamam aqui dos investimentos transformadores. Então, esses investimentos transformadores são aqueles que vão viabilizar a ação, tanto com uma maior eficiência energética, empregos na economia verde, né, tecnologias digitais, investimentos, enfim. Antes de pensar como é que vai se dar essa transição, tem implicações sobre
a transição energética, sobre as cidades net zero, que é um programa fundamental que está sendo implementado na Europa e que, sem dúvida, será implementado no Brasil, porque há muitos interesses em jogo aqui para a implementação das cidades net zero. Então, todas essas questões, elas precisam de um suporte financeiro que está pensado antes mesmo de que haja uma decisão sobre os investimentos transformadores. Antes da direção dos investimentos, antes até de pactuar a direção dos investimentos transformadores, os recursos para se realizar os investimentos transformadores têm que estar assegurados. E isso nos leva a uma questão que eu venho trabalhando também, que eu acho interessante trazer para o debate, que é a questão das finanças compostas, do blended finance. E que é o seguinte: então nós estamos falando de uma série de medidas, uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável que vão se materializar num call for action, que vão passar por uma discussão em que a coalizão de interesses vai ter que se dar de alguma maneira, criar consensos estruturados para que isso aconteça. Nós vamos conseguir que essas finanças apareçam, mas que finanças são essas? Então, essa dimensão financeira, qual é a arquitetura financeira que apoia os investimentos transformadores? Qual é a arquitetura financeira que viabiliza a transformação nessa direção? É uma questão fundamental. E aí não é uma só fonte. Só a fonte governamental não dá conta. Então, a fonte governamental, que é o orçamento, como eu estava dizendo, ela tem muito a ver com um pacto político, que no caso do Brasil acontece no Congresso. É uma pactação política que mobiliza todos os setores. Eu até dei o exemplo da agricultura, em que você tem que pactuar com o Centrão, com os Sem Terra, com as cooperativas e com todos os demais, né, para saber qual vai ser o orçamento da Embrapa.